Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, dia 2 de março de 2026. O nosso tema bíblico está em Marcos, capítulo 4, versículo 37 em diante. Oremos então. Pai, a Ti rendemos graça e louvor. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Apresentamos esse mês de março pedindo que o Senhor, Pai, possa nos alinhar à sua vontade. Fala conosco através dessa palavra, nos orienta, nos ensina e nos capacita a Te agradar. Sê conosco, é o que eu te peço, te louvo, te bendigo e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, versículo 37 em diante diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira onde já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Bom, amados, nós temos aqui o Senhor Jesus, estava numa margem, ensinando, falando através de parábolas, e agora ele passa para outra margem, e nisso, por ele ser uma pessoa que trabalhava muito, acordava cedo, estava sempre atendendo pessoas, então essa viagem de barco, atravessando ali a região, era uma oportunidade que ele tinha para repousar, e ele de fato estava tão cansado que repousou. E nesse caminho que eles estavam percorrendo, se levantou uma grande tempestade, muitos ventos, água batendo, entrando, e os discípulos extremamente desesperados. Pensa só, eles eram pescadores, eles já tinham essas experiências lidando com as circunstâncias de mar agitado, então eles sabiam de fato que estavam numa situação muito terrível, mas eles ficaram assombrados vendo que o Senhor descansava, que o Senhor não estava preocupado. E aí eles acordam o Senhor falando: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo que todos nós, vamos morrer? Foi mais ou menos essa proposta. E aí o Senhor levanta e começa a repreender, tanto o vento que estava agitando, as águas que estavam muito turbulentas, e assim que ele deu o comando, começou a se acalmar. E eles ficaram espantados, porque quando eles despertaram o Senhor, eles despertaram no sentido: olha, cuida da sua vida, porque olha o que vai acontecer com a gente. A gente vai perecer, a gente vai morrer. Mal imaginava eles que ele repreenderia a força do vento, a força da água. E aí ele olha para eles e fala assim: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E isso chama a atenção, sabe por quê? Porque da mesma forma que se levantou uma tempestade na vida deles ali, na vida dos discípulos, o Senhor estava calmo, estava dormindo, estava relaxando. Por quê? Porque ele sabia que aquela tempestade, por mais que ela trouxesse uma incomodação, ela não ia afetar o propósito deles, não ia afetar. Então isso mostra para mim e para você que quando se levanta uma tempestade, nós temos que aprender a ter confiança. Assim como o Senhor estava ali presente com eles naquela tempestade, o Senhor também estará presente conosco, sabe? Nós temos que começar a ter fé e acreditar quando a gente está seguindo o que Deus está mandando. Nós fazemos indo exatamente na direção, e se levanta uma situação adversa, uma tempestade, Ele está no controle, Ele está no governo, e na hora certa Ele se levantará para ordenar que tudo se pare, tudo se acalme, tudo se resolva. Por isso nós não temos que ter medo, por isso nós não temos que ficar incrédulos, nós temos que confiar, temos que acreditar. Então, se você está passando uma situação difícil, um momento de turbulência na sua vida, lembre-se, Ele está com você. Ele está aí com você. E você precisa manifestar essa fé, essa confiança que Ele está com você, porque Ele prometeu: estarei com vocês para sempre. Então isso é uma promessa, nós temos que nos agarrar a essa palavra, porque mesmo diante de circunstâncias adversas, Ele está conosco.
e certamente Ele se levantará para ordenar que pare o vento, que cale-se as ondas, cale-se a força do vento, e assim a gente possa ter uma verdadeira bonança em nossas vidas. Que possamos acreditar e confiar que Ele está conosco, nos guardando e nos livrando. Aonde quer que nós caminhamos, Ele está conosco. E você tem que ficar firme nesta convicção, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, rendo graças a Ti, apresentamos a Ti mais uma vez esse mês de março. Pai, se muitos de nós que estamos participando desse devocional, estamos passando por situações adversas, tempestades na saúde, tempestade nas finanças, tempestade na vida espiritual, ou qualquer outro tipo que não foi enumerado aqui, o Senhor está conosco. Tira de nós a incredulidade, tira de nós o temor e nos faça, Pai, confiar cada vez mais e mais em Ti. Pedimos, Senhor, assim como o Senhor ordenou para aquele vento, para aquele mar, que eles se calassem e se aquietassem, ordena também na nossa vida que todas as tempestades, todo o levante possa se calar, se aquietar e assim haver uma grande bonança em nossas vidas. É o que nós te pedimos. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Tenha um abençoado mês de março. Uma maravilhosa segunda-feira. Deixo esse abraço desse seu irmão em Cristo, Maurício Lobo, bispo da comunidade evangélica Conhecer a Cristo em Cuiabá, Mato Grosso. Um forte abraço. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.